Bom dia, amigos e amigas que me seguem aqui no canal Levi Lafetá, a notícia por outros olhos. Ontem foi uma verdadeira farra nas redes sociais sobre o assunto Kudê. E aquela reunião precipitada que a administração do Atlético Mineiro estava marcada para falar sobre o Kudê, foi cancelada. Por que foi cancelada? Porque, inclusive, sem falsa modéstia, esse jornalista que atuou por muitos e muitos anos com a legislação desportiva, avisou aqui que se o Kudê tivesse realmente se despedido do clube, não teria dado a entrevista que deu após a partida. Respondeu a todas as perguntas. E, se fosse verdade o que o Rodrigo Caetano falou, que teve que bater de frente com o Kudê no vestiário, o próprio Rodrigo Caetano teria evitado a entrevista do Kudê depois da partida Galo 1, Bragantino 1. Então, ele viajou porque os outros jogadores também os jogadores também viajaram, porque nós estamos aí naquela época da FIFA, que fica fazendo jogos somente com seleções. E aí o que aconteceu? O Kudê está voltando hoje a Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Então, o que é que vai acontecer? Ele virá assessorado por um advogado que entende. Então, como é que vai ficar? Vai ficar que o Atlético e o Kudê vão chegar a um acordo. Vão chegar a um acordo. Porque houve precipitação, sim, do Atlético. E se acontecesse aquela entrevista, aquela coletiva que foi anunciada com bastante antecedência da direção do Atlético, seria mamão com açúcar para o advogado ou os advogados do Kudê. Então, voltemos aos jornalistas que estão de plantão para só falarem mal do Kudê. Eles falam sobre o Kudê? Não, eles falam do Kudê, que é diferente. Falar do Kudê é falar mal. Eles esquecem tudo para exatamente agradar os patrões, como se a palavra deles tivesse força numa futura ação judicial. Não tem força nenhuma. Então, vamos deixar que os acontecimentos para logo mais. Tenho certeza que vai acabar tudo bem, porque o Kudê não vai querer de forma alguma aquilo que não lhe pertence. E o Atlético vai aprender mais uma vez de que tem que ter bons assessores, e a administração, principalmente dos 4 R's, tem que entender que jornalista que não tem prática de futebol, só tem teoria, só atrapalha. Então, a contratação de um treinador agora é possível, sim. É possível, mas que tenha que ser um bom treinador. E estão falando em Bruno Lage. Eu não vou aqui falar todo o currículo do Bruno Lage para não tomar aqui o meu tempo, mas os senhores entrem aí no Google e procurem saber quem é Bruno Lage. É um excelente treinador. Aí vão dizer, como disseram ontem, mas ele vai chegar aqui
no meio do ano e que não vai conseguir. Amigos, ele vai ter tempo suficiente com a comissão técnica que ele vai trazer de assistir vídeos e mais vídeos de jogos do Galo. E ele vai entender qual é o esquema que está mais do que treinado pelo poder. E ele tem que dar exatamente continuidade a este trabalho. Então ele vai conhecer o elenco todo assistindo vídeos. Como é muito diferente antigamente, que quando eu era diretor de futebol do Fortaleza e general manager depois, eu tinha que sair para assistir partidas de futebol para poder escolher certo um jogador. Então, em 3 vezes que eu fui diretor ou general manager em Fortaleza, eu apenas contratei 21 jogadores nos 3 anos, enquanto que os outros clubes lá do Ceará contratavam 60 por ano, 80 por ano, eu contratei 21. Sabe por quê? Porque eu aproveitava as categorias de base. E um treinador como o Lage, ele tem visão. Quem entende de futebol bate os olhos num jogo de sub-17, sub-18, sub-14, e você bate os olhos e vê aquele futuro tocando bola ali com a canhota, com a direita. Então, o Lage é um treinador experiente e ele vai ter visão e ele vai aproveitar, sim, jogadores das categorias de base. Ele vai aproveitar e vai aproveitar o sistema do poder. Ele não pode mudar o sistema do poder. Ele não pode simplesmente lembrar que o Hulk lá no Porto, porque o Lage é português, no Porto jogava pela ponta direita com a perna esquerda. Não. Ele vai conhecer aqui um outro Hulk, um talento, um gênio. Então não há problema. Não vai haver problema. Sabe por que não vai haver problema? Eu pergunto, um treinador que é convocado para a seleção brasileira, ele tem tempo para treinar as jogadinhas que, por exemplo, o Abel Ferreira está aí há 3 anos treinando? Não. E até o Abel Ferreira já chegou a essa conclusão de que ele não é treinador de seleção, ele é treinador de clube mesmo, porque ele já declarou semana passada que não quer saber de seleção brasileira. Você sabe por quê? Porque ele não tem capacidade para unir um grupo em 3 dias para disputar uma partida ou disputar um campeonato. Mas o Lage terá uma equipe de futebol e ele terá condições de formar a equipe, talvez com mais reforços, porque agora a administração do Galo abriu os olhos, viu que em parte o poder tem razão. Então, eu tenho certeza que a contratação do Bruno Lage será muito boa para o Galo. Por quê? Porque ele vai enxergar todo o elenco vendo os vídeos, juntamente com a sua comissão técnica. E outra coisa, ele vai receber informações daquele departamento que fica lá no ar-condicionado, fazendo avaliações, ele vai receber informações. Então, um treinador para a seleção brasileira tem que ser aquele que enxerga rápido, porque muitos jogadores estão espalhados pelo mundo. Agora, treinador para clube, não, basta pegar os vídeos. Basta pegar os vídeos que ele vai entender. Ele vai entender. Ele não vai precisar ver os jogadores jogando ao vivo para daqui a 1 mês, 2 meses dar opinião. Não. Ele senta lá e vai ver, vai assistir os jogos. É diferente, muito diferente de um treinador de seleção, principalmente seleção brasileira. E é por isso que o Abel Ferreira não quis.
E graças a Deus que ele não quis, porque é o campeão de cartões amarelos, é o campeão de cartão vermelho. E quando ele está numa partida de futebol, que ele sente que o time dele está perdendo espaço dentro de campo, ele arranja confusão, como arranjou agora mesmo contra o São Paulo. Isso é uma estratégia para desviar a atenção, para quebrar o adversário que está ali atento para poder marcar um gol ou 2 gols. Não serve para a seleção brasileira. E eu espero que o Bruno Lage não seja da escola do Abel Ferreira. Não. Eu quero que ele seja aquele que deu muito certo no Benfica e foi campeão várias vezes nas categorias de base. Eu espero que sim, mas que não seja um segundo Abel Ferreira. Que ele venha para cá sabendo que os gramados não são bons, que os árbitros não são bons, mas que os adversários querem sempre ganhar do nosso galo, querem sempre passar por cima do nosso galo, e que ele realmente tenha condições, tenha tranquilidade para trabalhar, porque o elenco do Galo é pequeno, mas é bom. Mas vocês vão ver que a SAF vai ser assinada com maior rapidez possível, porque senão, sabe o que vai acontecer? Aquela turma que se veste de torcedor do Galo, essa turma vai continuar visitando a cidade do Galo. Porque não toma-se providência. Providência que eu digo é providência judicial. A promotoria, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais já deveria ter tomado uma providência contra isso. Porque isso aí é simplesmente interferir na vida de um profissional ou dos profissionais. Os atletas já estão sobressaltados e será que vão respeitar o Bruno Lage? Ou logo na apresentação do Bruno Lage vão vão dar aquela recepção e dizer: eu quero que o Ederson jogue na ponta esquerda, eu quero que o Hulk seja o goleiro, eu quero que o Natan permaneça, que o Alan seja o centroavante. Só falta isso. Bom dia, meus amigos. Quem lhes falou foi Levi Lafetá, jornalista independente, bacharel em Direito, administrador de empresa, escritor, radialista e general manager de futebol. E qualquer dúvida que eu entenda um pouquinho só de futebol, vai lá no meu blog Bureau Esportivo Lafetá. E até logo mais à tarde, estarei de volta hoje. Bom dia.